Quem é fã de Jojo sabe que a obra tem um passado bem sombrio com animações. O estúdio APPP foi o primeiro a tentar fazer uma adaptação do mangá de Hirohiko Araki, começando pela parte mais famosa, Stardust Crusaders. Porém não foi lá um grande sucesso. Depois, esse mesmo estúdio tentou adaptar Phantom Blood em um filme, mas tamanho foi o fracasso que o APPP obrigou-se a encerrar suas atividades após a produção do longa. Após isso, só tivemos uma nova animação de Jojo com outro estúdio, o David Production, que fez a obra ficar popular no mundo inteiro. Mas já pensou se Jojo ganhasse uma adaptação do mangá ainda nos anos 90? Será que faria sucesso e se tornaria um anime clássico como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco? Vamos ver isso agora. Antes de começarmos, vou explicar como vai funcionar o vídeo. Primeiro, vou trabalhar com a hipótese de que o estúdio APPP nunca teria abandonado a animação de Jojo. Vale lembrar que os primeiros episódios dos ovos de Stardust Crusaders saíram em 1993, o que condiz com a temática do vídeo. Depois, vou abordar a possibilidade de outro estúdio ter adaptado Jojo antes mesmo do APPP. Então, começando com... E se o estúdio APPP continuasse com Jojo? Como falei anteriormente, o estúdio APPP lançou o primeiro OVA da parte 3 ainda em 1993, pouco mais de um ano depois do fim do mangá de Stardust Crusaders. Mas, burlando a ordem do conteúdo original, eles começaram pelo arco final do mangá, quando Jotaro e os outros chegam ao Egito. Além disso, também mudaram ou cortaram muitos acontecimentos e batalhas do mangá, deixando somente aquele que fosse mais importante para a história. Após o fim desses primeiros ovos, o anime de Jojo da APPP só voltou 7 anos depois, em 2000. Dessa vez adaptando o início do mangá da parte 3. Da mesma forma dos primeiros, muita coisa foi alterada para deixar a história mais direta. Terminados os ovos da parte 3, mais 7 anos se passaram e o estúdio resolveu contar a história do mangá desde a primeira parte, agora em formato de filme. Em 2007, era lançado o primeiro e único longa-metragem de Jojo, adaptando Phantom Blood. Mas o desagrado quanto ao filme foi tão grande que as sessões em que ele era exibido foram canceladas e não foi lançado nenhum formato dele em DVD, transformando-o em mídia perdida. Boatos sugerem que esse filme também teria várias mudanças em relação ao mangá, sendo uma das mais notáveis a ausência total do Speedwagon. Até hoje muita gente tenta achar esse filme completo, mas sem sucesso. Mas aqui vamos considerar que esse filme tenha dado certo e a APPP nunca fechou as portas. Qual seria o próximo passo que o estúdio daria com Jojo? Bom, segundo vazamentos, o estúdio já estava trabalhando em uma adaptação de Battletoads. Alguns storyboards da parte 2 vieram à tona no material extra da versão em inglês dos ovos de Stardust Crusaders, o que indica que eles pretendiam lançar um projeto de Battletoads após o filme de Phantom Blood. Só não se sabe qual o formato em que seria lançado e nem o ano, mas vamos dizer que seriam ovos que estreariam 2 ou 3 anos após o filme. Depois disso, provavelmente a APPP adaptaria o mangá na ordem certa. Se tivéssemos ovos de cada parte a cada 3 anos, atualmente teríamos o mangá adaptado até Stone Ocean, ou seja, não seria muito diferente do que temos hoje. Porém, talvez o anime não teria tanto sucesso quanto a adaptação da David Production, devido às inúmeras mudanças em relação ao mangá. Agora esqueçamos a APPP e vamos para outra possibilidade. E se Jojo fosse adaptado por outro estúdio nos anos 90? Vamos abordar agora uma adaptação pouco tempo depois do início do mangá. Na época de Jojo, eram comuns estúdios que faziam animes semanais de vários episódios. A Toei Animation e o estúdio Pierrot eram grandes potenciais desse formato. Então vamos trabalhar na possibilidade de um desses dois ser pego de hoje para adaptar. Inclusive, o Pierrot já havia feito um OVA adaptando Baú, um dos mangás que o Araki fez antes de Jojo, o que dava mais chance para que esse estúdio adaptasse Jojo. Como Jojo teve sua estreia em 1987, provavelmente um anime bem adaptado só seria lançado uns 3 ou 4 anos após o primeiro capítulo. Tendo em vista alguns animes clássicos, vamos imaginar que o anime estrearia em 1990. 3 anos após o mangá. A essa altura, a parte 1 já estava finalizada e a parte 2 estava em seus últimos capítulos. Como tanto o mangá como o anime lançariam episódios e capítulos a cada semana, uma hora ou outra teriam poucos capítulos para se adaptar. É aí que entrariam os episódios fillers, em outras palavras, a boa e velha enrolação.
Provavelmente esses episódios aconteceriam entre o fim de uma parte e o início de outra, abordando acontecimentos e lutas fora do cânone da obra. Embora esses episódios fossem para dar um tempo para o mangá ter capítulos suficientes para adaptar, ainda seria interessante histórias abordando, por exemplo, um personagem usuário de Ramon lutando contra vampiros entre os acontecimentos das partes 1 e 2, lutas envolvendo o Joseph durante o tempo entre a parte 2 e 3, o cotidiano bizarro do Jotaro entre as partes 3 e 4 e por aí vai. Além disso, ainda teríamos a possibilidade de já termos episódios adaptando JoJo atualmente. Imagino quão bom seria já ter o anime todo animado, só esperando a parte 9 lançar para adaptar os novos capítulos. Fora isso, JoJo poderia estar entre o panteão dos animes clássicos, ao lado de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Mas infelizmente não vivemos nessa realidade. Pelo menos atualmente temos uma boa adaptação e o anime é conhecido no mundo inteiro. Se gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam no canal e até a próxima. 気楽に